Olá, o meu nome é Gabriel. Eu sou proprietário de um Volvo X30 Ultra elétrico há cerca de 3 meses. Eu estou adorando a experiência, queria contar um pouco dela, justamente para encorajar mais pessoas no Brasil a terem veículos elétricos. E também narrar no final do vídeo um fato que foi uma colisão no veículo que acabou gerando perda total. Não é um fato comum a muitos motoristas. Eu acho que muitos devem ter curiosidade de como é o suporte da Volvo, o que acontece num tipo de acidente assim. Então acho que pode agregar a outras pessoas. Então vou começar a apresentação de slide. O vídeo é dividido em tópicos, então vou explicar por que eu escolhi ter um carro elétrico, por que eu optei por um X30 Ultra especificamente, comentar sobre custos envolvendo esse carro elétrico, comentar da manutenção preventiva e a revisão do carro, como que foi a experiência do carro em uma viagem mais longa, falar os pontos positivos e negativos, na minha opinião, e relatar o acidente que gerou uma perda total e como foi o suporte da Volvo durante o acidente. Por que eu escolhi ter o carro elétrico? Bom, eu sempre fui entusiasta de tecnologia, eu quero testar coisas novas, quero ser um adotante inicial, isso para qualquer tecnologia. Já tive chance de dirigir um carro elétrico antes e o prazer de conduzir é inigualável, principalmente o torque instantâneo, é muito bom. Eu já tinha um sistema de energia solar na minha residência, então poderia unir o útil ao agradável. O meu uso é majoritariamente urbano, então uso 90-95% do tempo o carro vai estar dentro da cidade, torna o carro elétrico mais competitivo ainda. Ele tem bem menos peças que um carro a combustão, então ele vai dar menos quebras e menos manutenção ao longo da vida útil dele, pelo menos eu tenho essa expectativa. E eu nunca gostei de barulho e poluição. Na cidade você tem bastante isso, principalmente aquelas motos barulhentas. E como eu detesto isso, eu queria ter um carro muito silencioso e que não poluísse. E por que eu peguei especificamente o X30 Ultra? Bem, na faixa de orçamento que eu tinha para gastar, tinha duas opções que eram as principais, que era o Volvo X30 e o BYD Seal, e eu fiz test drive em ambos os veículos. E aí eu fiz um comparativo dos dois carros, na minha opinião. Em esportividade, o Seal é inigualável, ele é maravilhoso. Em menos de 3,8 segundos, ele chega em 100 km por hora. Ele é lindo, eu sempre gostei muito de sedãs. E ele também tem uma autonomia de bateria ligeiramente maior. Então, para uma pessoa na minha faixa etária, jovem, solteiro, se você for pelo lado passional e emocional, você estaria inclinado a comprar um BYD Seal, que é algo totalmente legítimo. Só que a minha família trabalhou na minha mente para me convencer a tomar uma escolha mais racional. Então, porque eu acabei comprando um X30 Ultra, eles fizeram uma avaliação mais vantajosa do meu usado, que era um Onix que eu tinha anteriormente. 83% da FIP se eu pegasse um seminovo, que foi o que eu acabei fazendo. Peguei um test drive. E 89% se eu fosse comprar um zero, né? Aí eu acabei repassando o veículo para um amigo meu, que ele aceitou pagar o que a concessionária avaliou, então nem entrou na negociação. O carro tem um conforto interno, apesar que isso é algo meio subjetivo. Eu acho esse conforto superior. Segurança da Volvo nem precisa comentar, a marca é bem reconhecida por isso. Ela já está consolidada no Brasil há bem mais tempo, então isso eu acho que é um ponto mais favorável da marca. Pós-venda, eu vejo relatos na internet de pessoas falando de faltas de peça em carros da BYD. Tá certo que a marca recém chegou no Brasil e está vendendo muito, então talvez em 1 ou 2 anos isso se regularize, mas você vê relatos na internet de pessoas ficando com o carro parado 2, 3 meses esperando peça, e eu desconheço relatos tão comuns assim com relação à Volvo. Eu também gosto dos valores da Volvo. É uma marca que na sua publicidade está sempre valorizando a família. E eu também tive uma decepção com a BYD no que toca às condições trabalhistas ali que foram descobertas com aquele pessoal que estava trabalhando na obra lá da Bahia. E também a Volvo tem um bom investimento em eletropostos no Brasil. Então, nos primórdios do carro elétrico aqui no Brasil, você vê as primeiras pessoas que compraram, por exemplo, o BYD Dolphin, e elas faziam viagens para lugares mais remotos, elas acabavam se aproveitando desses eletropostos da Volvo. Eu acho que a BYD poderia investir mais em eletropostos no Brasil, principalmente porque ela domina 80% quase do market share de carros 100% elétricos no Brasil. E então, por a Volvo
desde o princípio, investir na infraestrutura de carro elétrico. Isso também achei um ponto muito positivo. Colocando tudo na balança, acabei ficando com um EX30. Custos do carro. Como eu falei, eu peguei um test drive, ele já tinha 11 meses de uso, da data que foi faturado. Veio com menos de 8 mil quilômetros, estava em excelente estado, e o preço de negociação foi R$ 241.000. A Volvo não dá um wallbox de brinde, então além disso eu comprei um wallbox da VEG por 6 mil, e a mão de obra para instalação residencial, né, já com todos os materiais, a mão de obra, o aparelho para medir o consumo, ficou R$ 1.700. Com relação à eletricidade, é absurdamente barato, muito, muito barato. Com comparação ao carro a combustão, chega a ser absurdo. Então, na internet você acha um consumo de médio desse carro de 17,5 kWh para cada 100 km. Eu tenho um pé um pouco mais pesado, eu nunca me preocupo muito em fazer um consumo mais econômico. Sempre estou com ar uma temperatura bem gelada, então meu consumo se aproxima dos 20 kWh por 100 km. O meu custo residencial com painel solar no Paraná é de 0 a 16 centavos por kWh. Isso porque quando você está puxando, por exemplo, da rede, da concessionária de noite, ou quando você está puxando uma grande potência que você não tem aquele consumo instantâneo das placas solares, você acaba utilizando a eletricidade da rede da concessionária, e é justo você pagar aquela distribuição local, né? Então, isso é o chamado fio B. Então, no resumo das contas, o meu custo por quilômetro rodado fica de 0 centavos a 3 centavos por quilômetro rodado. Fica em algum valor entre essas duas bandas aí. Se eu não tivesse placas solares, aqui no Paraná, o carro custaria 16 centavos por quilômetro, com eletricidade. E agora, em estradas, você vai usar estações de recarga rápida, fica 37 centavos por quilômetro na maioria aí dos eletropostos, que ficam numa faixa de valor de 1,89 a R$ 2 por quilowatt-hora. Alguns acham que esse valor que os eletropostos cobram é caro. Eu acho que é um valor razoável, porque além do custo da eletricidade, você tem ali o equipamento, você tem que dar manutenção, você tem a comodidade de carregar o seu carro muito rápido. E também é desejável que o empresário tenha lucro com isso, justamente para ter incentivo de dar boa manutenção no equipamento e, inclusive, você expandir a quantidade de eletropostos que tem no país. Então, eu acho algo bem razoável. Com relação a seguro, eu paguei um valor frente ao valor do carro, eu achei até relativamente barato, menos de R$ 6.000, sendo o endosso do seguro que eu tinha anteriormente do Onix. Ou seja, em fevereiro eu paguei R$ 2.278 na renovação do seguro do Onix, que era 3,6% do valor da FIP do Onix. Aí a diferença de R$ 2.278 para R$ 5.926 eu paguei no início de abril para fazer o seguro por 10 meses remanescentes no Volvo EX30. Então vale só 2,3% da FIP. Eu acredito que é porque o carro tem baixas estatísticas de crime. Ele é um carro que é monitorado remotamente pela Volvo, então se você reportar qualquer coisa, ele vai ser desativado remotamente, tá? Então acho que deve ser um carro difícil de ser roubado. Então achei um preço bem razoável de seguro. Me surpreendeu positivamente isso. E eu lembro que também é muito importante você fechar um seguro que tenha franquias de serviços, como farol, para-choque, lanternas, etc., porque esses itens são muito, muito caros se você tiver que comprar individualmente. Agora, outro item que é mais caro, que provavelmente na vida útil vai custar mais caro do que a eletricidade para mover o carro, é o pneu, porque ele é um pneu de aro 20 e também ele é largo, tá? O carro vem com pneus da Goodyear, e então dependendo da marca aí, esse pneu pode ser um pouco salgado, tá? Agora, o que você não pode fazer se você mora no Paraná e no Mato Grosso do Sul é ir até a fronteira com o Paraguai e pagar uma pessoa para atravessar com pneus baratos para você lá na fronteira, tá? Não faça isso. Seja um bom cidadão, pague os impostos em dia, justamente para manter a sociedade e receber excelentes serviços públicos. Não faça isso de ir até o Paraguai, tudo bem?
Com relação à revisão do carro, ela é praticamente ínfima. A primeira revisão do carro é só com 30 mil quilômetros ou 24 meses e ela é gratuita, tá? É só um filtro, só trocar o filtro de ar, fazer a limpeza do para-brisa. Aí a segunda manutenção e a terceira manutenção, se você ainda estiver dentro da garantia, você também não paga. Garantia de 3 anos para as peças no geral, 8 anos para a bateria. Então, o custo com revisão é praticamente ínfimo que você vai ter com o carro, revisão preventiva. Também já fiz uma viagem de cerca de 400 quilômetros de ida e 400 quilômetros de volta com o carro. Muita gente tem receio com relação à viagem de longa distância. Eu posso dizer que dá para fazer tranquilamente, pelo menos aqui no sul e sudeste, não sei como é em outras regiões. Já tem abundância suficiente e redundância de carregadores rápidos do tipo CCS2, tá? E os aplicativos que você usa é o PlugShare para mapear, saber onde tem esses carregadores, e o melhor app para pagamento é a Tupi. Tá certo que tem aquela espera, você vai ficar uns 20, 30 minutos ou até uma hora parado, dependendo da potência do carregador. Mas assim, você está aproveitando aquele tempo para comer algo, mexer no celular, esticar a perna, ir no banheiro. E também, para quem tem uma rotina parecida com a minha, que apenas viaja longas distâncias umas 3 ou 4 vezes no ano, você vai acabar carregando 90, 95% do tempo, das vezes você vai carregar em casa. E aí você não está deixando de dirigir o carro até um posto de gasolina. Então todo esse tempo que você está deixando de levar o carro num posto, acaba batendo o tempo que você fica parado quando o carro está pegando estrada. Isso é a minha opinião. Fora que quando você pega rodovias sem duplicações, você tem que fazer ultrapassagens, o carro economiza bastante tempo para você, comparado a carros populares com motores mais fracos. Então ele é muito potente para fazer ultrapassagem. Já consegui fazer ultrapassagens de passar filas de 4 veículos de uma vez, isso com a devida segurança. Então, tudo isso somado, acho que acaba trocando 6 por meia dúzia. Com certeza ainda tem ponto para melhorar a infraestrutura no Brasil, principalmente porque precisamos de carregadores com potência de 100, 120, 150 quilowatts. Até existe aqui no Paraná, mas não na quantidade que eu gostaria. Então, nessa viagem de longa distância, eu acabei fazendo paradas em carregadores de 60 quilowatts, 50 quilowatts, sendo que o meu carro aguenta potência até de 150 quilowatts. E a probabilidade de passar um perrengue no eletroposto é maior do que você passaria tendo que abastecer em posto de gasolina. Porque o risco de você ir num posto de gasolina e não ter combustível lá ou não ter um frentista é quase zero. Agora, se você vai carregar um carro elétrico, pode ter o risco de os carregadores estarem ocupados, pode chegar lá e talvez o carregador que promete 60 kW estar carregando apenas 35 kW de potência. Isso aconteceu uma vez comigo. Então, você tem que pegar a estrada com paciência, sem ter aquela pressão de que eu tenho que chegar muito num horário exato, não posso atrasar um minuto, não. Você tem que viajar com paciência. Então, não acho que realmente é um tipo de veículo ideal para quem tem que pegar a estrada toda semana. Ainda, claro que com a infraestrutura melhorando daqui a 1, 2, 3 anos, isso vai ficando cada vez mais tranquilo. Mas hoje, para quem tem que pegar a estrada frequentemente, talvez ainda seja um inconveniente. Como eu só faço isso 3 ou 4 vezes ao ano, não chega a ser um problema para mim. Fora que eu viajo com tempo sobrando, sem pressa, então para mim tranquilo. E também é importante você ser conservador no cálculo de bateria. Então, em uma perna, o carro estava com 90% de bateria aproximadamente, e o mapa do Google mostrava que ele chegaria com 22% de bateria remanescente na recarga, que no ponto de recarga que eu ia fazer, alguns quilômetros, uns 50, 100 quilômetros antes do destino final. E como a gente teve que fazer bastante ultrapassagem por ser uma pista sem duplicação e exige bastante do carro, nós chegamos apenas com 8%. Então é uma diferença assim razoável frente aos 22% que o Google estimou. Então seja conservador, prevendo sempre chegar com 25, 30% de carga, ou pelo menos
queira fazer uma recarga parcial em um eletroposto no meio do caminho, fica parado lá só uns 10, 15 minutinhos para dar uma carguinha ali de segurança e vai para frente. É, então é isso, né? E a rodovia consome bem mais bateria, principalmente você fica em velocidades acima de 100 km por hora. Os pontos positivos do carro, na minha opinião, são o torque instantâneo, o som do veículo é muito bom, as câmeras, tanto na frente quanto lateral e traseira, também são muito boas, a multimídia é muito intuitiva, tudo funciona muito bem ali, os comandos. O Volvo On Call, que permite você ligar para eles ali de dentro do carro para tirar dúvidas sobre o veículo, também funciona muito bem. Praticidade para entrar no carro e sair também adoro. Então, não tem botão nenhum que você precisa usar. Você tem ali uma chave presencial ou você pode cadastrar uma chave digital no iPhone e no Apple Watch. Se você se distancia do veículo, ele trava automaticamente. Se você se aproximar do carro, ele destrava para você. Você só tem que entrar no carro, colocar o cinto, apertar a haste ali à direita do volante para baixo, já está no drive e você pode sair. Então não tem manopla de câmbio, não tem que puxar nada para freio de mão, não tem que apertar nenhum botão para freio de mão, não tem que apertar botão para dar partida. Então é muito prático, eu gosto muito disso. O Pilot Assist do carro também é muito bom, então se você está pegando estrada, ele sabe fazer uma leitura muito boa das faixas, sabe permanecer bem dentro das faixas. E você achando um veículo que está ditando um bom ritmo, na sua opinião, você pode ficar atrás daquele veículo e aí o carro vai imitar a velocidade do veículo que está na sua frente. Você faz uma viagem bem longa ali, quase sem tocar no pedal e gastando muito pouco raciocínio. Então, só tem que ficar ali atento para uma situação de emergência, mas você desgasta muito pouco. O sensor de chuva é bom, funciona bem. O de iluminação também é muito bacana. Você pega uma estrada de noite assim, quando não tem nenhum veículo na frente ou vindo na contramão, ele já ativa a luz alta automaticamente. E quando ele percebe um veículo vindo na distância, ele já desativa a luz alta para não ofuscar o outro veículo. Tudo isso automaticamente, eu acho que isso funciona muito bem. E tem alguma isenção e desconto de PVA em alguns estados. Infelizmente, o Ratinho Júnior tirou essa isenção aqui no Paraná. Os pontos negativos é que o veículo poderia ter um armazenamento nativo de vídeo. Eu poderia usar as próprias câmeras do carro para gravar conteúdo, na minha opinião, similar ao que os veículos da Tesla fazem. Eles têm inclusive um modo sentinela em que o veículo ele está ali travado, estacionado, você está distante do carro, mas ele está gravando e vendo o que acontece ao redor. Então, se alguém fizer vandalismo com o carro ou qualquer outra coisa, ele está gravando a imagem daquilo automaticamente. Acho muito bacana, fica uma oportunidade de melhoria futura. A seta às vezes ela aciona para o lado contrário ao invés de desativar, então você estava dando seta para a direita e aí você quer desativar essa seta, às vezes você dá um toque mais forte ali, mais firme, acaba colocando a seta para a esquerda ao invés de desativar, então é um pouco inconveniente às vezes. E o mecanismo de driver alert, que está sempre ali monitorando o motorista para ver se ele tem, se ele está atento, se ele não está com sono. Às vezes ele dá alguns falsos alarmes exageradamente. Então, por exemplo, você está fazendo uma rotatória, naturalmente a tua visada não está acompanhando o movimento circular do carro na rotatória. Então o veículo acha que você está desviando o olhar da direção e reclama de você, emite um aviso sonoro, que é meio irritante muitas vezes que você está no rotatório. Então acho que é um pouco exagerado isso, às vezes. E por fim, vou falar da experiência com uma colisão que o veículo teve. Basicamente, eu estava trafegando numa avenida na faixa da direita, paralelo a um micro-ônibus que estava na faixa da esquerda. Aí esse micro-ônibus tinha um veículo na frente dele, na faixa da esquerda, e ele queria ultrapassar aquele veículo pela faixa da direita. E ele estava paralelo a mim, não sei se ele não viu o retrovisor ou se estava em um ponto cego. Ele abarroou o meu veículo pela lateral, tanto que você pode ver que ele teve uma colisão entre os nossos veículos. Ele acabou me jogando ali em direção a uma mureta de concreto em um viaduto. Então foi uma batida bem forte, bem assustadora.
e ativou todos os airbags, como vocês podem ver no vídeo aí. Só que, felizmente, eu saí intacto. Poderia ter acontecido uma tragédia, mas eu acabei só tendo uma pequena fratura, né? E eu achei muito bacana o suporte que a Volvo me deu. Assim que o carro bateu e acionou os airbags, a Volvo sabe que reconhece que aconteceu um acidente, então menos de 10 segundos depois do acidente, a Volvo ligou para mim de dentro do carro. Tem um sistema nativo de chamada para perguntar se eu estava bem e se eu ficasse não responsivo, eles iam presumir que eu estava desacordado, iam chamar uma emergência, porque eles têm ali a localização de onde está o carro. Eu respondi que eu estava com sinais funcionando ok e eles se disponibilizaram a mandar um guincho no local para tirar o carro dali. Então a própria Volvo mandou um guincho e levou o carro no outro dia para a concessionária da Volvo. Então o pessoal da Volvo ali foi bem gentil comigo, mandou mensagem no outro dia para saber se eu estava bem. No caso, a Volvo de Londrina, bem prestativo. Eles tiraram meus itens pessoais, guardaram num local lá. Então, parabéns à Volvo, foi muito bacana esse atendimento que ela deu. E isso pode realmente salvar vidas. E aí o desfecho foi que eu acabei pegando o outro X30 Ultra com a indenização do seguro. Tive apenas uma pequena fratura na falange proximal do dedo médio direito, porque por causa do impacto, né, do airbag, como as mãos estavam segurando ali o volante, o impacto do airbag acabou dando uma pequena fratura em um dos dedos. O novo seguro ficou um valor próximo do que eu tinha anteriormente, do primeiro X30 Ultra. Só uns R$ 1.000 mais caro, só que também com algumas coberturas melhores. E é isso, basicamente, o vídeo. Agradeço pela audiência e qualquer comentário aqui é muito bem-vindo.